de hoje, certo? Temos aí as divisões, tá? Identificar se é divisível por 2. Lembrando, a gente sabe se é divisível por 2, a gente tem que identificar que o número ele é par, certo? Então, identificando os números com o último algarismo par, a gente consegue identificar que os números são divisíveis por 2, certo? Letra A, 86, o 6 é par. Letra B, 527, o 7 é ímpar. 400, o 0, o número final 0 é par. 664 também. E assim por diante, seguindo também a letra F, letra G, letra I e letra L. Eles são divisíveis por 2 por esse fator, por eles ter números, tá? Final com números pares, tá? Observe os números 426, 720 e tal. Identifique quais desses números são divisíveis por 5 e quais não são. Os divisíveis, lembra, para ser divisível por 5 precisa terminar de 0 ou 5. O último algarismo precisa ser 0 ou 5. Então, os que tem 0 ou 5 no final, que são divisíveis por 5, 720 e 1875. E os não divisíveis são todos os outros. Joia? Escreva 3 números divisíveis por 10 e por 3 e 3 números naturais não divisíveis por 10. Lembre-se, para ser divisível por 10, o último algarismo precisa ser 0. Então, qualquer número que você escreva que tenha 0 no final, ele é divisível por 10. Tá? Aqui tem exemplos, 40, 80, 200 e outros aqui. Não precisa ser exatamente esses, pode ser o número que você escolher. 3 números são divisíveis por 100 e 3 que não são. Lembre, já acontece 100. Se são 2 zeros no final, o número precisa ter 2 zeros também no final. Joia? Escreva tendo ser dividido por 5 e por 10. Lembre, o que é que 5 e 10 têm em comum? Um número que esteja no final, 0. Lembre, divisível por 5 precisa ter 0, 5 ou 0 no final. E o número divisível por 10 precisa ter 0 no final. Certo? 3 por 2, 5 e 10, a mesma coisa. 0 é par, lembre, no final, 0 o último algarismo, indica que o número é par. Pense no estudo de divisibilidade de um número natural por 10 e por 100 que você já fez. Em seguida, escreva 3 números naturais que sejam divisíveis por 1000 e 3 que não sejam por 1000. Se a gente viu que 10 é porque termina com 0 e 100 com 2 zeros, com 1000 são 3 zeros. Qualquer número que divida por 3 zeros. 32. Todo número natural é divisível por 1000. É divisível por 100? Explique sim. Porque, ó, lembre-se, 1000 é o que? 10 vezes 100. Ou se o número é divisível por 1000, então os algarismos das unidades também são 0. E assim temos a garantia que os algarismos também são 0. Ou seja, traduzindo em miúdos, o número que é divisível por 1000 tem que ter 3 zeros no final, não é isso? Então, o para ser divisível por 100 precisa ter 2. Se ele já tem 3 algarismos, então ele não precisa, ele também é divisível. E também é por 10, porque já tem um 0 no final. Certo? Então vamos lá, continuando com os critérios de divisibilidade, a gente começa falando do divisível por 3. Vamos entender os outros números agora em diante, certo? A gente vai entender que os números divisíveis por 3 eles seguem algumas regras, certo? E é isso que a gente vai entender. A regrinha do divisível por 3 eu vou colocar aqui para vocês. Se vocês quiserem acompanhar no livro novo, deixa eu botar aqui, ó, página 115, joia? Podem acompanhar aí e entender, tá? Se a soma dos algarismos dos números naturais for divisível por 3, então esse número ele é divisível por 3. Como assim, professor? Parece difícil. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho um número aqui 2541, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos, certo? Somar o 2, somar o 5, somar o 4, somar o 1 e ver se dá um múltiplo de 3. Por exemplo, 2 mais 5, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. Opa, tô ruim. 12. Certo?
12. Tá. Meio ruim esse 12, mas tudo bem. Vamos seguindo. O 12, ele acaba sendo múltiplo de 3. A gente sabe que 3 vezes 4 dá quanto? 12. Então, a partir daí, a gente consegue identificar, certo? Que esse número ele é divisível por 3. Então, ó, que lembre, 12 dividido por 3 dá 4. Então, a gente achar o número que ele é divisível por 3, ele precisa somar os algarismos, seja eles quais forem, e dar um múltiplo de 3. Ó, número grande, ó, professor, você sabe, vocês lembram, eu começo sempre pelos exemplos mais difíceis, que é para vocês aprenderem. O que é que a gente vai fazer? Somar todos os algarismos. 5 mais 7, mais 4, mais 0, mais 2. 5 mais 7, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 2, 18. 18 ele é divisível por 3. A gente sabe que 18 dividido por 3 dá 6. Se ele é divisível por 3, então, ó, o número também é divisível por 3. Joia? 624, ele também é divisível, ó. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. Certo? Então, ó, a soma dos algarismos dá o número 12, e 12 ele é divisível por 3. Agora, ó, 121.132, ele já não é divisível por 3, porque, ó, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. E 10 não é divisível por 3. Então, para a gente entender, certo? O número ele é divisível por 3 quando a gente soma todos os algarismos e ele dá um número divisível por 3. Joia? Então vamos seguindo. Certo? 4. Quando o número é divisível por 4, então ele precisa ser, para dividir por 4, verificar os dois últimos algarismos sempre. Certo? Então o que a gente faz? Ó, se os algarismos das dezenas e das unidades, ó, for um número natural divisível por 4, então esse número também é divisível por 4. Ó, 49.312. O que é que a gente vai verificar? Os dois últimos algarismos. Quais são os dois últimos? 12. 12 é divisível por 4? Sim. Se 12 é divisível por 4, então esse número também é divisível por 4. Certo? 5.305. Ó, observa os dois últimos algarismos, 0, 5, e vê se realmente ele é múltiplo ou não de 4. Obviamente 5 não é múltiplo de 4, então esse número já não cai. Beleza? É sempre desse jeito. Para ser divisível por 6, a gente precisa ter ao mesmo tempo que ele seja divisível por 2 e por 3. Por 2 a gente viu que é o que? O número par. Por 3 a gente aprendeu há pouco que é o que? Soma todos os algarismos. Então ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Certo? Para ser divisível por 3. Então, 246 é par. A gente já viu 6 é par. Ele, ó, quando a gente soma os algarismos, dá um divisível por 3. Então ele é divisível por 6. 4.712 ele não é divisível por 6, pois mesmo sendo par, quando você soma os algarismos, 4 mais 7, 11, mais 1, 12, mais 2, 14. 14 não é divisível por 3. Certo? Quando é divisível por 8? Por 8, a gente vai observar uma coisa. Ó, os três últimos algarismos, certo? Eles precisam ser divisíveis por 8. Certo? Então, ó, divisível por 8, a gente precisa sempre verificar os três últimos algarismos, se eles são divisíveis por 8. Tá? Por exemplo, aqui 128 é divisível porque 8 vezes 16 dá 128. Certo? 15.000, ó, ele é divisível por os últimos algarismos são 0, então ele é divisível também por 8. 280 a mesma coisa, certo? 8 vezes 35 ele dá 280. Os outros não é porque não dá divisão exata, 100 nem 354. Certo? Para ser divisível por 9, ele é parecido com 3. Só que ao invés de dar múltiplo de 3, ele precisa dar um número que é divisível por 9. A única diferença, soma todos os algarismos e ele precisa dar um número divisível por 9. Certo? Ó,
3 mais 7, 10, mais 5, 15, mais 1, 16, mais 2, 18. 18 é divisível por 9. Lembra, 9 vezes 2, 18. Já o 984 não, porque dá 21. 21 não é divisível por 9. Certo? Mesma coisa, 1080, 8 mais 1, 9. 9 obviamente é divisível por 9. Certo? Agora números como 7, 11, 13, por aí vai, é mais prático fazer a divisão, por quê? Porque não tem regra, certo? São números que não tem uma regra específica para resolver. Então, ó, para a gente encerrar, a gente tem o que chama-se de fluxograma. Fluxograma são esses balãozinhos, tá? Que são perguntas e respostas, que aí você sabe automaticamente se você consegue resolver uma questão, certo? Então vamos entender e trabalhar com esses fluxogramas. Por exemplo, esse aqui é o divisível por 2, ó. Pense em número natural. O algarismo da unidade é par? Sim. Se for sim, então ó, o número é divisível por 2. Se não, ele não é divisível por 2. O fluxograma serve basicamente para a gente, são perguntinhas. Você bota o número lá e aí responde a sua própria pergunta e já sabe a resposta. No 3, ó, pense um número natural. Vamos pegar aqui 7001, certo? Vou botar aqui 7001. E olha, pronto, botei aí 7001. Chega mais pra cá pra gente ver. Ó, 7001. Pense no número natural. Somos algarismos. 7 mais 0, 7, mais 0, 7, mais 1, 8. A soma é divisível por 3? 8 é divisível por 3? Não. Então, ó, o número natural ele não é divisível por 3. Certo? Então, ó, é sempre fazendo as perguntinhas e respondendo. A mesma coisa por 5, ó. 945. O algarismo das unidades é 0? Não. O algarismo das unidades é 5? Sim. Então, o número é divisível por 5. É assim que a gente vai respondendo. Perguntas, respostas. Perguntas, respostas. Perguntas e respostas. Sempre dessa forma. Beleza? Qualquer dúvida já sabe nos comentários e aí a gente tá junto. Certo? Um abraço.